Nosso boa noite a todos. Boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Tenham todos também uma ótima noite. Estamos dando início a mais essa atividade das segundas-feiras. E antes de entrarmos no nosso tema, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, que é o caminho para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual, que nos trouxe tantos ensinamentos e que, através dessa doutrina maravilhosa, nos ajuda a entender o seu amor, a sua paz, a sua luz. E é nessa busca que nós nos encontramos na noite de hoje, Mestre Jesus, buscando conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, recebendo as inspirações da direção espiritual, dos teus prepostos, para que nós possamos encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais das lições que são os teus ensinamentos. Mestre Jesus, com a sua permissão, damos por iniciado mais essa atividade da noite. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós escolhemos o tema da noite de hoje, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3 fala há muitas moradas na casa de meu Pai. E quem disse isso foi Jesus, que havia muitas moradas na casa de meu Pai. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, pois há muitas moradas na casa do Pai. Então, essas moradas são apropriadas a cada ser que neles habitam. Seres menos evoluídos, seres mais evoluídos, ou mundos inferiores e mundos superiores, que é o que nós vamos falar na noite de hoje. O mundo, ele é inferior ou superior aqueles que estão acima ou abaixo da escala progressiva. Não significa que está lá no alto ou está lá embaixo. Não, pode ter mundos lá no alto que ainda estão numa faixa, uma fase inferior à nossa, mundos primitivos. Então não é o espaço físico do mundo, mas é a evolução moral e espiritual deste mundo. Então os mundos inferiores são os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses mundos. Entre os mundos inferiores e os mundos superiores, existem os mundos transitórios, que são os mundos de regeneração. Nós vamos falar deles também. E os mundos superiores, que são os mundos felizes e os mundos celestes. Então, nós temos aqui 5 mundos, 5 tipos de mundos. Primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. O que é mundo inferior? É aquele que a maldade predomina sobre a bondade, ou seja, ainda existem muitas aflições, muitas dores, fomes e outras necessidades pela falta de sentimento fraterno entre as pessoas. Dá para a gente se localizar aqui, não dá? Perfeitamente, quando a gente vê o nosso mundo aqui, de provas e expiações, dá para a gente se localizar e a gente vê isso. Quantas aflições, quantas dores, quantas fomes. Na noite de hoje, 10% da população mundial vai passar fome. 10% da população mundial é mais do que 3 vezes os habitantes do Brasil. É mais do que 3 vezes. Vão passar fome esta noite. Então é 10% da população. É muita gente passando fome. É muita gente sofrendo. E o que é mundo superior? É aquele que o bem é comum entre as pessoas. Lá não existem ódios, ciúmes, egoísmos
Ou seja, ninguém mais passa fome, dores ou qualquer outra necessidade. Aí como é invejável poder morar num mundo desse, né? Mas só que a gente pode, eu quero, não é tão simples assim, né? Tem que merecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas vamos falar um pouco dos mundos inferiores. O primeiro deles são os mundos primitivos. Aí a gente tem uma figura, né, de como eram os habitantes desse mundo. Né? Tem a forma humana, mas nenhuma beleza. Por quê? Porque precisava da força bruta para se alimentar, para poder dominar a natureza, matar os animais. Então precisava de força, né? Então a forma ela é humana, mas nenhuma beleza. Seus instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência. Já andava com um pedaço de pau na mão para dar na cabeça do outro. Então, não tinha nenhum instinto de sentimento ou delicadeza. Não tem noções do justo ou injusto. Nessa fase dos mundos primitivos, nós, espíritos, quando entramos nessa fase dos mundos primitivos, lógico que nós não vamos voltar mais, porque ninguém retrógrada, né? Ninguém volta para trás, a gente só avança e não volta. Mas os espíritos que adentram nesse mundo primitivo, eles ainda não sabem o que é certo e o que é errado. Isso começa a ir se desenvolvendo através de várias encarnações. Então vai se desenvolvendo. Mas nesses mundos, só a força bruta faz a lei. Aquele que é mais forte dominava o mais fraco. Então esse aqui é o último de todos os mundos. Nós estamos falando já na fase hominal, tá, gente? Não vamos esquecer o espírito naqueles outros 3 reinos lá, mineral, vegetal, animal, passamos por aquela fase lá. Nós já estamos entrando aqui na fase hominal. Nós já somos espíritos encarnando num corpo humano. Né? Então, no mundo primitivo, esse mundo primitivo é o último de todos os mundos. É aqueles que estão mais atrasados de todos. Não há energia elétrica, não há água encanada, não há nada. Né? Vive nas cavernas, junto com os animais, vivíamos assim, dessa forma, como animais. Esses seres que os habitam são rudimentares. Não têm indústria, nem invenções, dependem a vida na conquista de sua nutrição, ou seja, vivem somente para se alimentar e defender a sua vida. Aí nós vamos falar um pouco agora também de mundos inferiores, mas de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos habitando, vivendo atualmente. O comportamento e a forma humana começam a ter alguma melhoria. Se a gente olhar a forma humana lá dos mundos primitivos, o corpo todo peludo, parecendo um macaco, né? E a gente olha para essa forma, a gente vê que a forma humana melhorou. Agora imagine quando nós passarmos para mundos regeneradores, para mundos felizes e para mundos celestes. Tudo isso é uma constante evolução. Sentimento de delicadeza ou benevolência já começa a brotar na gente. Talvez não com todos, mas com os amigos, com a nossa sociedade, com a nossa família. Já começa a brotar esse sentimento de benevolência e de delicadeza, né? De educação. Então a gente já começa a se desenvolver nesta parte. Nós temos noções do justo e do injusto. Cometemos injustiça? Sim, mas sabemos o que é certo, o que é errado. E muitas vezes, tem muitas pessoas que fazem coisas erradas conscientemente, sabendo que está errado, mas fazem. Mas sabem fazer o certo também. Lá nos mundos primitivos, não sabiam. Nós não sabíamos, fazíamos porque tinha que fazer por causa da força. Nesse mundo nosso, nós já temos invenções em diversas áreas, inclusive a indústria, né, que ajuda bastante.
A Terra atual pertence ao mundo inferior. Ainda há resquícios da raça selvagem. Quando que nós vemos esse resquício de raças selvagens, de nações bárbaras, que ainda se encontram em nossa superfície e que são estados desse mundo primitivo, né? Estão transitando de um mundo para outro. Quando a gente vê países aí, por exemplo, que não respeitam o direito da mulher, por exemplo, a mulher não pode ir em qualquer lugar, tem que usar aquelas roupagens diferentes que tem que tampar tudo, certo? Elas não têm vida própria, tem que pedir para esse ou para aquele. O que é isso? Resquícios do mundo primitivo, né? Resquícios dessa falta de evolução. Quando a gente vê países que são extremamente briguentos, que só querem a guerra, mudou-se do Velho Testamento para o Novo Testamento as armas, mas são briguentos, continua as guerras. Então são resquícios ainda da barbárie, são resquícios ainda do mundo primitivo. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim, porque a Terra no passado era totalmente primitiva, hoje ela não é totalmente primitiva, existem só resquícios, né? Então as guerras, a fome, as dores, ainda são resquícios dessas barbáries, desses mundos primitivos. Nós evoluímos muito, lógico, nós temos tecnologia de ponta, a gente vê aqui, passar essas coisas aqui, 40 anos nem passava pela minha cabeça, né? Um celular, ficar gravando as coisas, passar pela internet, imagina. Eu acho que não vou nem muito tempo atrás, talvez 15, 20 anos atrás, isso não existia ainda. Então, hoje, a gente já tem bastante tecnologia. Então, tudo isso vem para ajudar a gente a evoluir, a alavancar, né? Mas nós temos ainda muitas coisas para fazer. Por exemplo, tráfico e consumo de drogas. Quando eu falo droga, não é droga ilícita, não é maconha. Não. São drogas lícitas. É álcool, fumo. Essas coisas estão destruindo a sociedade, destruindo famílias. Isso, se o mundo acabasse com isso, não ia fazer falta para ninguém. Quantas famílias são dilaceradas por pessoas que se drogam? Não estamos nem falando nas drogas mais fortes. Aquelas lá, então, já deveria ter acabado. Aliás, não deveria nunca nem ter existido. Nível de pobreza elevado. Os dois extremos são muito distantes. Aquele que tem muito e aquele que não tem nada é muito distante. Tem que diminuir esse distanciamento. As pessoas não podem mais sentir dor, sentir fome, nada disso. Tem que ter uma sociedade mais justa. E no trânsito? O trânsito é uma guerra também. O que é isso? Isso é barbárie também, as coisas ainda que nós temos que desenvolvermos no nosso trabalho, no nosso lar. Quantos lares estão destruídos? Quantos suicídios? Quantas separações? Quantas crianças órfãs? Tudo isso é sofrimento no nosso mundo. E a gente precisa começar a mudar essas questões, a trabalhar mais esse nosso amor, essa nossa caridade, colocar em prática tudo isso para que a paz possa reinar entre todos nós. É melhor perdoar do que vingar, mas nós sempre pensamos o contrário, né? Vou vingar, não levo desaforo para casa, bateu, levou, é assim que a gente pensa, né? Não pode mais ser assim, é melhor perdoar. Nós vamos falar um pouquinho agora de mundos superiores. Só que antes nós vamos fazer um pequeno comentário dos mundos regeneradores. Os mundos regeneradores são mundos em que nós, que estamos saindo dos mundos primitivos, provas e expiações, e nós vamos passar por esses mundos regeneradores, aonde nós vamos adquirindo condições necessárias, aprendizado necessário para
ir para esse mundo superior, que são os mundos felizes, que é o próximo mundo, os mundos felizes. Então, os mundos regeneradores são mundos transitórios, entre os inferiores e os superiores, mas é necessário passar por eles. Nesses mundos superiores, a forma do corpo é sempre, como por toda a parte, a forma humana. Mais embelezado, aperfeiçoado e purificado. Nós fizemos uma comparação do ser humano nos mundos primitivos e no mundo de prova e expiação, e nós vimos como que foi melhorando. E a gente percebe que essa geração que está vindo agora são mais bonitas do que nós. Né? Então a gente percebe que eles têm uma fisionomia mais bonita, um corpo mais bonito, e daqui para frente vai melhorando cada vez mais. Lógico que como a forma vai melhorando, o espírito também vai melhorando, vai progredindo. Né? Então a forma será sempre humana, mas uma matéria mais embelezada, mais aperfeiçoada, mais purificada. A materialidade não é a do corpo terrestre, do nosso planeta Terra. Sem necessidades, sem doenças, sem deteriorações. Então, nós não vamos ter tanta necessidade de destruir a natureza como nós destruímos hoje. Nós não vamos ter tanta necessidade de matar animais para que a gente se alimente como a gente tem hoje. As nossas necessidades vão se modificando, porque o nosso corpo vai ter menos necessidade. Os sentidos mais apurados e aptos às outras percepções. Então nós vamos falar com mais clareza, com pensamentos, ouvir com mais facilidade, ver com mais facilidade. Nós vamos ter sentimentos muito mais apurados. Só que entre esses graus inferiores e os superiores existem várias escalas, né? Várias escalas. Então tem espíritos, por exemplo, estou falando do mundo de prova e expiação, tem espíritos que estão entrando no mundo de provas e expiação, e outros estão lá em cima, já saindo do mundo de prova e expiação e entrando já em regeneração. E outros que estão lá nos mundos celestes e encarnam, aqui o único exemplo que a gente tem é de Jesus, né? Que saiu de lá de mundo celeste, encarnou aqui entre nós, para nos deixar todos os ensinamentos que ele deixou. Mas aí já vem não como uma prova ou como uma expiação, mas sim como missão. Ele vem espontaneamente para ajudar o nosso desenvolvimento. Quando a gente olha esses seres resplandecentes, é difícil a gente imaginar esses seres mais bonitos, inclusive as nossas crianças, que esses espíritos animaram aqueles corpos dos mundos primitivos, cheios de pelo, aqueles corpos mais animados, porque faz parte do progresso. Então a gente não consegue visualizar isso, mas isso aconteceu. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. Nós já comentamos, né, que a gente vai destruir bem menos a natureza. Mas tem alguns outros fatores que nos ajudam também nesses mundos felizes, ou mundos superiores. A leveza permite a locomoção rápida e fácil. Ele desliza na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço, senão a vontade. A pessoa que é gostoso, né? Eu vou pensar e vou estar em tal lugar, então eu vou planar, né, e chegar até esse lugar. Não depende de avião, não depende de carro, não depende de nada. Com a minha vontade, eu vou chegar lá. É assim que funciona nesses mundos felizes, né? O crescimento é rápido e a infância é curta. Não há necessidade, porque a gente tem muito que aprender aqui, né? Então a gente precisa aprender a ler, aprender a escrever, aprender a falar, aprender a andar. Nesses mundos, tudo isso é muito mais curto. Talvez o que a gente leve, é uma comparação minha, não tenho certeza dessa informação. Mas tudo isso que a gente leva, por exemplo, 15, 20 anos para fazer aqui, lá a gente vai fazer com um mês, 2 meses.
seria, no meu modo de entender, seria mais ou menos isso, né? O crescimento é rápido e a infância é curta. Morte sem decomposição não causa pavor, é considerada uma transformação feliz. Então, a gente já não vai ter mais o medo da morte, o horror da morte, porque ela vai ser uma transformação feliz. Tudo isso aqui, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quem quiser ler lá o capítulo 13, está lá, tá mais fácil. Lá vai ter mais riqueza de detalhes, tá? Eu fiz só um resumo. A comunicação, através da livre transmissão do pensamento, não precisa mais da palavra articulada. Eu converso com nós só pelo pensamento, com qualquer um, só pelo pensamento. Relação entre os povos sempre amistosas. Não existem guerras, senhores e escravos. Só no texto, tudo isso aqui já é uma grande coisa, né? Guerra, senhores, escravos. A autoridade é respeitada por todos e exercida com justiça. Como assim é respeitada por todos e exercida com justiça? Será que eu preciso de título lá? Doutorado, pós-graduado? Não preciso de nada disso. Ela é respeitada pela minha condição espiritual, pela minha luminosidade, pela minha áurea, e isso vai ser respeitado por todos os outros, e a gente vai respeitar os outros. O Noel tem uma luz muito mais forte que eu vou respeitá-lo, vou respeitar o outro, entendeu? E sem ninguém precisar ficar falando, você respeite porque ele é um doutor, tá? Ele, aqui é assim, né? Você sabe com quem você está falando? É mais ou menos assim aqui, lá não. O respeito lá é com justiça, né? A supremacia advém da superioridade moral e intelectual. A pessoa sabe muito bem o que ela está falando pelo seu intelecto e pela sua condição moral, a sua condição de bondade, pessoa benevolente, espírito benevolente. Sentimentos inferiores não existem. Ódio, ciúmes, cobiça, inveja, nada disso vai existir nesses mundos superiores. Sentimentos superiores, todos unidos pelo amor e fraternidade. Se eu estou vendo que o Noel precisa de alguma coisa, eu não preciso esperar ele pedir para me ajudar. Eu não tenho que pedir. Eu tenho que ir lá e já ajudar. Entendeu? É isso que nós precisamos aprender no nosso mundo. Não é necessário a outra pessoa pedir. Você viu que ela está aflita, que ela está precisando? Vai lá e ajude. Isso existe nos mundos superiores. E que aqui conosco é muito difícil a gente entender tudo isso. Bom, nós já falamos que o mal não existe. Alegrias proporcionadas pela eterna luz, eterna beleza e eterna serenidade da alma. Ou seja, a gente tem sempre estar numa serenidade. A gente vê espíritos missionários que encarnam aqui no nosso plano e a gente vê uma paz, né? Parece que eles estão sempre assim numa paz, numa harmonia. Sofrem também, passam por dificuldades, mas estão sempre em paz, sempre em harmonia. Então, os mundos inferiores e mundos superiores, os habitantes dos mundos superiores são privilegiados? Será que há privilégio? Não há privilégio, né? Porque senão Deus não seria justo, Ele não seria Pai amoroso, então não há privilégio. Não há privilégio. Deus não é parcial, dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Se Chico Xavier é o que ele é hoje, ele passou por tudo que nós estamos passando. Pode ter passado mais rápido, pela boa vontade, pelo esforço de aprendizado, mas passou por tudo que nós estamos passando. Passou pelos mundos primitivos também. E foi evoluindo, até chegar onde ele chegou. Cabe a cada um conquistar uma melhor morada pelo seu trabalho.
Então depende de cada um de nós, depende de mim, depende de cada um de vocês. É lógico que nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Aquilo que me falta vai ser completado, outro me ajuda a completar. E aquilo que falta para o outro, eu posso ajudar a completar. Então, nós no nosso mundo, nós tivemos muita facilidade de representar os tormentos do inferno. A gente desenhou aí o capeta, o diabo, num monte de lugar. E a gente tem dificuldade de representar esses gozos celestes, essas coisas maravilhosas desses mundos superiores. Por isso que a gente tem medo da morte, por isso que a gente tem medo de um monte de coisa, porque nós fomos sempre educados com a punição, com a dor, sempre com as coisas ruins, para ir a gente se desenvolvendo através do medo. Então, concluindo, em nosso mundo, nós temos necessidade do mal para sentir o bem. Então, a gente vê a maldade e a gente fala, poxa, eu não vou fazer isso, e sentir o bem. Da noite para admirar a luz, ela é muito importante para nós. Nós só conhecemos a luz porque nós temos a noite. Da doença para apreciar a saúde. E tem muito mais coisas, tá? Nos mundos superiores, a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma, não há perturbação nem angústia. Então, cabe a cada um de nós buscar o nosso desenvolvimento, a nossa melhora, para transformar esse mundo nosso, de mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. Eu vou passar aqui agora um vídeo, é muito curtinho, tá? Que eu gostaria que vocês prestassem atenção e depois a gente volta aqui para terminar. Paredes de hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Já desencarnou, acho que antes de ontem, né? Ontem, né? Hã? Quem falou? Sábado? Tá. Aí eu vi também, desencarnou recentemente.
Mas o que ele disse, né? Paredes de hospital é onde se faz as preces mais amorosas, né? É aquele que coloca o sentimento, você vê a pessoa numa fase terminal, um parente seu, um amigo seu, uma pessoa muito querida, isso faz com que a gente sofra. Quando você vai num cemitério, num velório, e você vê lá, né, tantas ideias, tantas coisas boas, só coisas boas? Não, a gente sabe que tem coisas ruins também, porque nós não somos perfeitos neste plano. Então, nós precisamos parar de brigar, de magoar, de ofender as pessoas, procurar ajudar da melhor forma possível a todos aqueles que precisam. Porque no dia que um amigo meu partir, eu vou estar com a minha consciência tranquila e falar assim, enquanto eu estive com ele ou com ela, eu fiz tudo o que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude. Pensemos nisso e nós vamos conseguir sair desse mundo nosso de provas e expiação para um mundo de regeneração. Quem sabe na outra volta nossa, a gente já chega aqui em condições bem melhores, né? Nossa, seria muito bom, seria um prazer. Era isso que eu tinha para passar na noite de hoje. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião.